Et si je n'attristé par le Saint-Esprit de E o Dieu, nosso sujeito é não entristecer o Santo Espírito de Deus, qui vous a été scellé que pour vos selou les jours de la rédemption. para os dias da redenção. Tout le monde qui le Saint-Esprit, Dissemos que o Santo Espírito, il est Dieu. ele é Deus. Le Saint-Esprit O est Santo Dieu. Espírito é Deus. Il possède les attributs divins. E ele nos dá os atributos divinos. Azanzambe, Ele é Deus parce que azo possédé porque ele tem ba attribut divin. os atributos divinos. Il est éternel, Ele é eterno, il est omniprésent, ele é omnipresente il est omniscient, e ele é omnisciente il est omnipotent. e ele é omnipotente. Les attributs oyo, São os atributos ils ont revenir na nzambe. que vêm de Deus. Donc quand nzambe ne mutako posséder ba attributs Então, oyo, somente ele pode possuir esse tipo de atributos. mutamokilité. O humano não consegue possuir isto. Et dans Jean chapitre 14, E no verset 15 João à 17, 14, 17, Jésus a promis le Saint-Esprit. Jesus prometeu o Santo Espírito, Ou abana koloba na tina ya porque ele consolateur. falava sobre o Consolador. Alobi, Ele disse: je prierai le Père, eu orarei ao Pai il vous enverra un autre e ele consolateur. vos enviará um Consolador. Akozana bino E ele estará éternellement. convosco eternamente. L'esprit de vérité, O Espírito da verdade, oyo mokili que o mundo ekoki ko recevoir te. não consegue receber. Pourquoi mokili ekoki ko recevoir te? Por que o mundo não consegue receber isto? Parce que Porque condition eza moko há só uma condição. pour muta recevoir Para alguém Saint-Esprit, receber o Santo Espírito, esengeli o accepter é necessário que tu aceites Jésus-Christ Jesus Cristo comme Seigneur et como Sauveur. Senhor e Salvador. Mutu aza régénéré E a te, pessoa que não é regenerada ou nascida aza de pe na molimo novo, santo te. ele não tem o Espírito Santo. Yango apôtre Paul azoloba, Por isso que o apóstolo Paulo está a dizer: nul par l'esprit nem pelo Espírito akoki koloba Jésus est anathème. ele pode dizer que Jesus é um anatema. Et mutu moko te par l'esprit, E ninguém pelo Espírito sans le Saint-Esprit, mutu moko Sem te o Santo akoloba Espírito, Jésus-Christ est Seigneur. pode dizer que Jesus Cristo é Senhor. Amen. Amém? Même ceux qui osent reconnaître que Seigneurie à Christ, Mesmo quando nós reconhecemos a Cristo, parce que nous avons le Saint-Esprit. porque nós temos o Santo Espírito. Yango eza na ba discussion mosusu mwana nzambe okoki Então, kosalaka há yango te. discussões que, como filho de Deus, não pode fazer. Na mutu oyo aza na molimo santo te, Com aquele que não tem Espírito Santo, eza pasi pa reconnaître é bonzambe ya difícil Jésus. reconhecer a divindade de Jesus. Amém? Okobanda koloba ne banda Você tongo pode ti, começar a falar com ele tongo desde tani. manhã até o dia seguinte. Akotikala kondima te. Ele não vai crer. Parce que mutu akonvekaka Porque a mutu, pessoa que convence o homem c'est le é Saint-Esprit. o Santo Espírito. Donc, Amém? mutu aza na Então, Saint-Esprit, a pessoa que tem o Santo Espírito, le Saint-Esprit o Santo Espírito nous révèle nos revela la Seigneurie de Jésus. a serenidade de Donc, Jesus. Jésus-Christ est Então, Seigneur, Jesus Cristo é Senhor, Jésus-Christ est Dieu. Jesus Cristo é Deus. Amen. Amém? Il est l'Esprit Saint. Ele é o Espírito Santo. Yango mokili ekoki recevoir rien te. Por isso é que o mundo não consegue lhe receber. Dans le monde, il y a l'impureté. No mundo há impureza. Et molimo santo akoki koimpacte âme oyo eza sali Então, o te. Espírito Santo não impacta uma alma suja. Molimo santo O Espírito Santo, impactaka âme oyo eza saint. ele impacta aquela alma santa. Yango Bible eza koexhorte biso sur la vie de la sainteté. Por isso que a Bíblia nos fala sobre a santidade. Soyez saints Seja santo, comme moi je suis saint. tal como eu sou santo. La sainteté A santidade eza nature oyo Christ akomunika biso. é a natureza que Cristo nos comunicou. Donc ntango ondimeli ye, Então, quando você crê nele, akomunike yo nature ya ele te sainteté. comunica a natureza da santidade. Parce que le Saint-Esprit est Porque o saint. Espírito Santo é santo. Akoki kopartage vie ya suyer E te ele não pode partilhar uma vida de sujeira na mutu oyo andimeli ye. com aquele que crê nele. Yango ozomona bana nzambe Por ebele, isto que muitos filhos de Deus, tozomona bolamu ya molimo santo te na vie na nós não biso estamos a ver a bondade do Espírito Santo em à nós cause ya vie ya por impureté. causa da vida da impureza. Amen. Amém? Et ndenge nini oko reconnaître moto aza na molimo E santo? como é que você pode reconhecer que alguém tem o Santo Espírito nele? Ndenge nini tokoki ko reconnaître moto Como é aza na que molimo nós santo? podemos reconhecer a pessoa que tem o Santo Espírito? Bareconnaîtraka moto aza na molimo santo na nzela ya bafruit de l'esprit. Então nós reconhecemos isto através dos frutos do Espírito. Parce que bafruit de l'esprit Porque os frutos do Espírito eza baverti ya nzambe. são advertências de Deus. Donc ce sont des vertus. São as virtudes de Donc Deus. les fruits de l'esprit Então o fruto do eza Espírito baverti divin. são as virtudes humanas. Donc bareconnaîtraka mwana Então, nzambe só se reconhece o Filho de Deus, ou bareconnaîtraka moto aza na molimo ou só se santo reconhece a pessoa que tem o Espírito de Deus par les fruits de l'esprit. pelos frutos do Espírito. Amen. Amém?
bakoki ko identifier mwana nzambe kaka te par les dons du Então, nós não Saint-Esprit podemos caracterizar o Filho de Deus só a partir dos dons do Espírito ou Santo, par les dons, ou pelos dons, par les talents, pelos talentos. mais un véritable enfant de Mas Dieu verdadeiro Filho de Deus baye par le fruit de é l'esprit. conhecido por causa dos frutos do Parce que ba Espírito. fruit de l'esprit eza ba Porque os caractéristiques frutos do ya nzambe, Espírito são as características de Deus, eza ba vertu ya nzambe. são virtudes de Deus. Donc sans le fruit de Então, l'esprit, sem o fruto do Espírito Santo, là où il n'y a pas le fruit de l'esprit, onde não há o fruto il y a do Espírito, l'absence de la vie de Dieu. há ausência da vida de Deus. Et ba reconnaître la vie ya nzambe Então, se reconhece a vida de na Deus kati ya mutu dentro do homem na nzela ya ba fruit de l'esprit. através dos frutos do Na ba Espírito. fruit de l'esprit, Eu disse que os frutos do Isso é uma Espírito vertu divina. são as virtudes humanas. amen. Amém? Donc tu peux Divinas. reconnaître que mutu Então, aza na moni mo santo Nós só conseguimos reconhecer a pessoa que tem o Espírito na Santo nzela ya bolingo. através do amor. Amen. Amém? Parce que Jésus est l'amour. Porque Jesus é amor. Le Saint-Esprit, O Santo Espírito, il est l'esprit de l'amour. ele é o Espírito de Na amor. nzela ya bolingo, Através do amor, nde bako reconnaître é que mutu as aza pessoas na moni mo reconhecem santo. a pessoa que tem o Espírito Santo. Okoki kozala un homme de prière, Então, você pode ser um homem Une de femme de oração, prière, uma mulher de oza mutu oração. aba sacrifice, Você é mulher de mais sacrifício, soki oza na bolingo te, mas se tu não tens amor em yeba ti, koza ya nzambe te. saiba que tu não és de Deus. Yango pe Amém? Bible ezoloba Por isso mutu que a aza Bíblia na nos diz bolingo assim: te, aquele que não tem akomona amor pe nzambe te. também não verá a Deus. Amen. Amém. Ya mibale na nzela ya Então, esengo. segundo, através da alegria. Le Saint-Esprit nous O communique Santo la joie. Espírito nos comunica a Donc, alegria. mon père, fruit de l'esprit, Então, exerce um dos la joie. espíritos do Espírito é a alegria. Et joie oyo, Então, esta alegria indépendamment na circonstance te. não depende das Eza circunstâncias. joie moko É surnaturelle. uma alegria sobrenatural. Alléluia. Amém. Nazo répéter, Estou a la repetir. joie du A Saint-Esprit alegria do Santo Espírito indépendamment na ba circonstance te. não depende das Naza na circunstâncias. esengo po naza na Ou mbongo. eu estou alegre porque tenho Naza na dinheiro. esengo Não. po na lie. Eu estou alegre porque eu comi. Não. Naza na esengo po nazo lata. Eu estou alegre porque eu me visto bem. Não é Naza na isto. esengo po makambo Eu ezokende estou bien. alegre porque as coisas estão a Ça, ce caminhar n'est pas muito la joie bem. du Saint-Esprit. Isto não é a alegria do La Espírito joie du Santo. Saint-Esprit A alegria do Espírito Santo indépendamment na circonstance não te. depende das Ata circunstâncias. ozoleka na ba Mesmo que moment estás a difficile. passar por momentos difíceis, Motema na yo o teu coração ekozala rempli na esengo. estará sempre cheio de alegria. Amen. Amém. Ata oza na ba problème makasi ekomi na vie na yo. Mesmo que tenhas grandes problemas na sua E vida, na kati na yo kozala toujours na e esengo. dentro de ti tu estarás sempre em E alegria. esengo wana ezalaka toujours Então, esta accompagné alegria é sempre acompanhada na kimia ya motema. com a paz do coração. Amém. Okozala na esengo. Tu terás uma Ya paz. lifua bakomituna me esengo As euti pessoas vão wapi? se perguntar de onde é que vem Parce esta que alegria. esse é um Porque é naturalité. uma alegria que não é Mais natural, esse é um mas é uma surnaturel. alegria sobrenatural. Pourquoi Por surnaturel? quê? Parce que cette joie Porque esta alegria vient du Saint-Esprit. vem do Santo Espírito. Amen. Amém. Donc mwana nzambe ya solo Então, o verdadeiro Filho de azalaka Deus, toujours joyeux. ele é sempre alegre. Amen. Amém. Même tout va mal. Mesmo quando tudo não caminha Azala bem, toujours joyeux. ele é sempre C'est alegre. ça Isto le fruit de é que l'esprit. são os frutos do Ya Espírito. mibale la paix, Então, segundo é a paz, la patience, a paciência, la douceur, a dulcidade, l'humilité. a humildade. Humilité. A humildade. Amen. Bayebaka mwana nzambe na Então, se humilité. conhece o Filho de Deus a partir da Moto humildade, aza na semence ya a pessoa nzambe que tem a semente de Deus, azalaka toujours humble. ele é humilde. Aleluia. Amém. Amém. Ata aza élevé na dignité. Mesmo que ele é exaltado em dignidade, Ata aza riche. mesmo que ele é rico, Ata aza star. mesmo que ele é uma estrela, Mais okoremarke l'humilité kati mas na ye. você vai reparar a humildade nele. Eza basine Então são oyo sinais elakisaka ke moto aza que mwana mostram na que nzambe. esta pessoa é filho de Eza Deus. basine São oyo sinais ezolakisa ke moto aza na que molimo mostram santo. que essa pessoa tem o Espírito Santo. Parce que belobi Dieu Porque a Bíblia résiste diz aux assim, orgueilleux, que Deus ele resiste aos mais orgulhosos, il fait grâce mas ele aux faz simples. graça para os humildes. Et l'orgueil précède la Então, chute. o orgulho precede a queda. Amen. Amém? La foi, A fé, l'espérance. a esperança. Moto aza na molimo santo azalaka toujours A na pessoa foi. que tem Espírito Santo, ele tem sempre a fé. Même ata makambo eza compliqué. Mesmo que quando as coisas estão complicadas, Azondima que tout est possible à ele Dieu. crê que tudo é possível a Deus. Amém? Abraham atambolaki na nzambe. Abraão andou com Deus. Bible lobi malgré tout A corps Bíblia na diz ye que, ekomaki isé. embora que o seu corpo estava Âge na ye cansado, ekomaki a sua avancé. idade já estava Mwana avançada, ya promesse azoya o te. filho da promessa não Bíblia vinha. A Bíblia diz assim que assumo que ele incredulité. não pecou na incredulidade, Abraão a crié mas a Abraão, Dieu. ele clamou a C'est Deus. pour cela nzambe a Por déclaré isso é que Abraham Deus declarou a Abraão juste justo par la foi. pela fé. Amém?
À cause de la foi, Por causa da fé, Zamba déclara Abraham juste. é que Deus disse que o Abraão era justo, proclamou Azaki isto. toujours na foi e Porque pai ele na tinha Nzambe. sempre fé. Même tant que nous sacrifier moi na Mesmo quando ele ia sacrificar o seu filho, aí vai que Nzamba azana makoki ele sabia que Deus tinha a capacidade ya kosekisa mwana na de ngai. ressuscitar o meu Donc filho. ata Isaac Quer dizer akufi que embora que Isaac morresse, Nzambe Deus, azana makoki ele tem a capacidade ya kosekisa de Isaac. ressuscitar a Donc Isaac. Abraham il était un homme Então, de foi. Abraão era um homem de fé. Muto azana molimo santo. A pessoa que tem Espírito Azara Santo, toujours na foi. ele tem sempre a fé. Ata bato balobi ko simba Mesmo te que as pessoas disserem que isto não Mais vai dar azana certo, foi pai mas na ele Nzambe. tem a fé em Deus. que nyonso ko simba na Que kombo tudo na vai Yesu dar Kristo. certo em nome de Jesus Cristo. E Amém? muto oyo azana molimo santo Então, a pessoa que tem o Espírito azara Santo, toujours na espérance. ele tem sempre a A esperança. perdre a espérance Ele te. não perde a sua Parce que le esperança. Saint-Esprit en Porque toi, o Santo Espírito azara em ti, pona ko ele fortifier está yo. lá para te Na fortificar ba moment em difficile, momentos o difíceis, perdre para que espérance tu te. não possas perder a sua esperança. Alléluia. Amém? To beteli Yesu Kristo Aplaudimos fortemente para Jesus. maboko makasi. Aplauda fortemente para Jesus. Amen. Amém? E molimo santo oyo to recevoir. Então, este Espírito Santo que nós recebemos, Tokoki ko attrister te. nós não podemos lhe entristecer. Bible lobi il A est Bíblia diz scellé, assim, que il est scellé ele sela pour les jours de la rédemption. para os dias da Les redenção. jours de la rédemption, O dia da redenção, c'est le jour de é la o dia délivrance finale. da libertação final. Eza jour où tokota na repos É o éternel. dia que nós entraremos no descanso eterno. Eza jour où Yesu É o dia em que akoya Jesus, koravir église na ye. ele virá buscar a sua igreja. Le jour de la rédemption, E o dia da redenção c'est le jour de l'enlèvement. é o dia do arrebatamento, Oyo Christ que o Cristo akoya koenlever église virá na ye. arrebatar a sua igreja. Et rôle ya Saint-Esprit Então, o tolobaki rolo do Santo pour Espírito ces jours de l'enlèvement, é para os dias c'est pour do arrebatamento, éveiller ses enfants. é para vigiar sobre os seus filhos. Éveiller ses enfants. Vigiar os seus filhos. Baza na distraction Que eles te. não estejam em distração. Bakota na sommeil Que spirituel eles te. não entrem no sono Baza espiritual. toujours prêt. Que eles estejam sempre Ya prontos kozela avènement para du Seigneur. esperar a vinda do Senhor. Parce que tolinga Então, te. querendo nós ou como não, Yesu akoyaka. Jesus virá. Amém. Oyo ya lobaki O que ele disse, akokokisa ele yango. vai concretizar Na isto. Jean chapitre No 14, João 14, alobi mitema na bino ele disse etunisama que te. os vossos corações não se Bondimela inquietem. tata, bondimela pe ngai. Creiam no Pai e creiam em mim. Na ndaku ya Na tata, casa do bisika Pai biza ebele. há muitas Soki moradas. ezalaki te, Se não parce que tivesse, epai na nga lokuta ezalaka te. porque em mim não há Epai na nga ezalaka na mentira. verité. Em mim só há Soki mpe verdade. ezalaki te, Se não nalinga estivesse, nayebisa bino. eu iria vos Mais na dizer. ndaku ya tata, Mas na casa do bisika Pai biza ebele. há muitas moradas. Nakei, Eu vou nakebongisela e bino eu irei esika. preparar um lugar. E Nakozonga, eu voltarei nakoya kozwa e bino. eu virei à vossa busca. Amém. Amen. Amém. Nakozonga nakoya kozwa Eu bino. virei à vossa busca. Parce que toza na retour, Porque- retour ya Jésus dans les airs, Porque nós temos o retorno de Jesus c'est pelos pour ares enlever son église. para arrebatar a sua Et puis igreja. toza na retour E glorieux também temos o regresso Jesus glorioso sur la terre. de Jesus sobre a terra. pour rétablir son royaume. Para restabelecer o Son seu royaume reinado. O seu milenaire. reinado Oyo milenário. koza na dire ya 1000 Que ans sur terá la terre. uma duração de Donc, 1000 régner anos Jesus sobre a pendant terra. 1000 ans Nós sur la vamos terre. reinar com Jesus durante 1000 Et anos. Satan bakotia na E prison pendant 1000 Satanás, ans. ele será aprisionado durante Alléluia. 1000 anos. Amém. Mais biso ba Mas nós, os chrétiens, cristãos, eloko tozozela, o que nós estamos à eza espera retour glorieux te. não é do regresso glorioso, mas nós estamos à espera do regresso de Jesus pelos ares. Alléluia. Amém. Retour ya Jésus dans les Então, o airs. retorno de Jesus pelos Eza ares pona koya ko ravir église na ye. é para vir arrebatar a sua igreja, Pona koya ko zwa biso. para vir nos Bien-aimé, arrebatar. qu'on perde les Bem libertés. amado, você não pode perder a C'est sua ça fé. notre délivrance Esta aqui é a finale. nossa libertação Le final. Saint-Esprit O Santo Espírito, a scellé ele é selado pour les jours de la para os dias rédemption. da redenção, Pour les jours de para os l'enlèvement. dias do Donc, arrebatamento. si vous en avez Então, été, se tu não estás com ele, vous allez enlever. você não será arrebatado. Nalobaki, Eu disse, fina biso eza lokola passeport. a nossa vida é como se fosse um Passaporte passaporte. sem visa. Um passaporte sem Okoki visto. kokota na état E mosusu você te. não pode ir para um outro estado. Donc, si vous en avez visa Então, se te, tu não tens o visto, okota na état mosusu você te. não pode ir para um outro Si vous estado. en avez visa Se te, tu não tens
tens o visto, você não pode ir no território alheio. Você será preso. Ou talvez nem tens como subir no avião. Então tu tens que ter o visto para que possas subir no avião. Então o nosso visto para ir ao encontro de Jesus lá pelos ares é o Santo Espírito. Amém? Amém, igreja? É o Santo Espírito. Então o Espírito Santo, il est notre paraclet. nos dizem que ele é o nosso paracleto. Il est là pour nous soutenir. Ele está lá para nos Il est sustentar. notre consolateur. E ele é o nosso consolador. Paracletox, Ele na grec. é um Quelqu'un qui est paracleto. mis à nos Então, côtés é qualquer um que é colocado ao nosso pour lado nous soutenir, para nos sustentar, pour nous fortifier. para nos fortificar. Bien-aimé, na ceia moyo, Bem amado, nesta terra, na temps oyo tozali, nestes tempos em que nós nos encontramos, persévérer na vie chrétienne te você não pode perseverar na vida cristã sans le Saint-Esprit. sem o Santo Espírito. Okoki kokende mosika na Então, tu Nzambe não te. tens como avançar com Sans Deus le Saint-Esprit. sem o Santo Espírito. Bato ebele ba Então, abandona muitas pessoas parce que baza na abandonaram molimo santo porque te. eles não tinham o Espírito Santo. Amém? Amen. Amém, igreja? Et okoki kozala na Saint-Esprit. Então, você pode ter o Santo Espírito, Okozala scellé du você Saint-Esprit pode ser selado pelo Santo Espírito pour conserver ta foi. para conservar a sua fé. Il faut tika molimo santo to contrôle Você la deve vida. deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida. Eza na bato ebele Então, há pessoas, baza scellé du eles Saint-Esprit. estão selados pelo Mas Santo molimo santo Espírito, está na controle mas da o vida Espírito da Santo não tem controle sobre as suas vidas. Yango moni apôtre Por isso Paul que o apóstolo Paulo, aza ko exhorter biso ele pregava-nos sur l'importance sobre a de importância la plénitude du da Saint-Esprit. plenitude do Santo Espírito. Amen. Amém? Éphésiens chapitre 5 verset 18. Efésios 5:18. Ne vous enivrez pas du vin, Não se C'est alegrem la do vinho, débauche. é um deboche. soyez au contraire remplis du Sejam, pelo Saint-Esprit. contrário, cheios do Espírito Parce que Santo. mutu aza Porque rempli a du pessoa que Saint-Esprit. está cheia do Espírito Aza Santo mutu aza na contrôle total ya é a Saint-Esprit. pessoa que tem um controle total do Santo Donc Espírito. vie na ye eza na contrôle total. Então a sua vida está no controle Ya total molimo santo. do Espírito Santo. Alléluia. Amen. Yango moni Bible lobi ba oyo bazotambusa vie na bango selon la A chair. Bíblia diz que aqueles que guiam a sua vida segundo a carne, Bakotika na kosepelisa Nzambe eles te. não vão alegrar a Deus. Amen. Amém. Parce que l'affection de la Porque chair c'est la mort. a afecção do corpo é Mais a morte. l'affection de l'esprit A c'est la afecção do vie. Espírito é a vida. Alors mutu oyo aza rempli du Então, a Saint-Esprit. pessoa que está cheia do Espírito Aza mutu Santo aza na accès à contrôle total ya é a Saint-Esprit. pessoa que está sob o controle do Santo Espírito. Atambusaka vie na ye te. Ele não guia a sua vida, Molimo mas Santo. o Espírito Santo Mutu atambusaka é vie que na ye. guia a sua vida. Bible lobi na Luc chapitre 4 A Bíblia premier diz no livro verset. de Lucas 4, no primeiro verso, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jesus cheio do Espírito Santo, Auti na Jourdain. ele via do Jordão, Après avoir causé un baptême. depois de ser batizado, Rempli du Saint-Esprit. cheio do Santo Espírito, Il fut conduit par l'Esprit ele foi levado pelo le Espírito désert. no deserto pour prier pendant 40 para jours. orar durante 40 Depois ela dias tenté par e diabo. para ser Donc, atentado soki pelo mutu diabo. aza rempli du Então, Saint-Esprit, quando alguém está cheio do il Espírito sera Santo, conduit par le ele Saint-Esprit. será conduzido pelo Espírito Donc la Santo. plénitude du Saint-Esprit, Então, a plenitude do Santo Espírito ils ont permettre na molimo santo é que permite ao Espírito azo Santo contrôle total ya vie na para yo. ter o controle total da sua vida. Et sans la plénitude du Então, Saint-Esprit, sem a plenitude do Essa Santo faz Espírito, como se é submetre difícil para que o homem se submeta na maloba ya Nzambe. nas palavras de Deus. Et soki ozo se soumettre na Então, maloba ya Nzambe quando te, você não se submete à Yeba palavra de que Deus, inimigo resiste. saiba que o inimigo vai tomar conta de ti. amen. Amém? Ennemi a resistaka te bato base soumettaka na Então, o Nzambe. inimigo não resiste àqueles que submetem à vontade de Deus. Ennemi a se resistaka te Então, o inimigo não na resiste bato baza na se ya contrôle nas total. pessoas que estão sob o controle Ya Santo total Espírito. do Santo Espírito. okozala sele du Então, Saint-Esprit, tu pode ser ensinado pelo Santo mais Espírito, soki oza na contrôle total ya mas se molimo não santo tens te, o controle total do Espírito Santo, bien aimé, laisse-moi te bem dire, amor, deixa-me te dizer, okoki kozala surpris você pode ser surpreendido na jour ya rédemption. no dia da Tu sais redenção. pourquoi? Sabes por Parce que quê? Bible lobi, Porque a Bíblia diz la assim, chair et le sang o carne, o corpo La chair e et le o sang sangue, o corpo e o sangue n'hériteront point les royaumes não des cieux. herdarão o reino dos céus. La chair et le A sang carne e o n'hériteront point les sangue royaumes des não cieux. reinarão o Donc, reino un dos chrétien céus. charnel, Então, carnal Eza pas si é difícil pour hériter le royaume para des cieux. ele herdar o Parce que reinado la dos chair céus, et le sang porque o corpo e o sangue n'hériteront point les não royaumes des herdarão cieux. o reinado dos céus. Amém. Alléluia. Amém. Et un chrétien charnel, Então, um Eza cristão pas si carnal pour mukolo wana, é difícil para aquele ayoka ba dia biso ya ele trompette. ouvir pelo menos o som da trompete.
Então, aqueles que vão ouvir o som da trompeta são pessoas que são espirituais. Amém. Então, se tu és carnal, você não vai ouvir o som da trompeta. Então, um cristão carnal, ele é comparado com as 7 virgens loucas. Eu repito, um cristão carnal, ele é comparado com aquelas 7 virgens tolas. Então, um cristão espiritual, aquele que tem a reserva do sangue, ele é comparado com as 5 virgens sábias. Amém. 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 Nas 5 virgens sábias. Com aquelas 5 virgens sábias. Eu disse que nestas 10 virgens, elas não são pagãs. Mas são 2 categorias dos filhos de Deus. Amém. Estou a repetir. Estas parábolas das 10 virgens, segundo as virgens e os sábios e os tolos, não há pagãos. Todos eles são filhos de Deus. Então, somente 5 que eram espirituais e as outras 5 eram carnais. Amém. 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 Então, estas 5 que são espirituais, eles eram sábias, são aquelas que tinham a reserva do azeite. Eu disse assim, então, o Espírito Santo não é azeite, siga-me bem. O Espírito Santo também não é vento. O Espírito Santo também não é água. Mas no simbolismo do Espírito, o Santo Espírito é o fogo, o Santo Espírito é a água, o Espírito Santo é o azeite. Amém. Então, se tu tens o azeite, você não será surpreendido. Se tu tens a reserva do azeite, deixa-me te dizer, você tem o direito de participar na festa de anúncios. Amém. Et l'église sera enlevée a igreja será arrebatada para participer na para festa participarmos na festa do anúncio do Cordeiro. Será que tu estás a entender? Então, a igreja será arrebatada para participarmos na festa do anúncio do Cordeiro. Porque o Cordeiro, ele irá apresentar o esposo que ele resgatou pelo seu sangue. Amém. Amém. Bien, mariage então, na Moyen-Orient. Lá no Médio Oriente. Mariage na Moyen-Orient. O casamento no Médio Oriente não é o mesmo que acontece com os nossos casamentos. Não é do mesmo jeito com os casamentos que acontecem aqui. Então, se você, quando o casamento ainda não foi consumado, a esposa ainda não se tornou esposa do esposo totalmente. Ou seja, é ainda noiva. Porque o marido nunca lhe consumou. Então, no Médio Oriente, o homem pode dar um dote. E ele vai ver a sua esposa. Deve preparar o dia do casamento. E ele vai anunciar aos seus pais: eu conheci alguém, eu dei o dote e deixei na sua família. Vamos preparar um dia para irmos à sua busca. Amém. Ele é esposo. Ele é noiva. Como noiva, eu deixei-te. Amém. Amém. Você é noiva porque o casamento não foi consumado. Então, se tu não andares bem como noiva, o noivado vai terminar. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu vos noivei com um único homem. Nós não somos ainda esposas de Deus. Nós somos noivas. Então, se tu não andares bem, não vais participar na festa do anúncio. Amém. Aleluia. Amém. Então, como noiva, eu dei o meu doce, eu derramei o meu sangue e eu lhe deixei. Eu fui, mas eu mandei alguém, o Santo Espírito, para vigiar sobre ti, para tomar conta dele. Então, o Espírito Santo, ele é a imagem dos eunucos. Os eunucos é que preparavam a mulher do rei. Eles tomavam conta deles antes que o casamento seja consumado. Antes que o casamento, ele
Mas foi única preparer. Mas o eunuco deve prepará-la para sair muito bem pelo rei. Então o Santo Espírito, o único eunuco que prepara a esposa para encontrar do esposo é o Santo Espírito. Então, o que fez a força de Esther, entre todas as mulheres que foram escolhidas pelo rei, a primeira coisa, Esther achou a graça diante dos eunucos. Porque os eunucos haviam se alegrado com Esther. Então deixa-me te dizer, se você quer que alguém aceite a sua vida, não o entristeçai. Você já é um candidato, amém? Você já é a escolha de Deus. Então você deve deixar que o Espírito Santo te prepare. Então aquela pessoa que deixa que o Espírito Santo o prepare, deixa-me te dizer, bem amado, você deve se submeter por debaixo da autoridade do Santo Espírito, amém? Por isso que o apóstolo Paulo nos pregava: vocês não podem se embebedar de vinho. É um deboche. O deboche é a autorização de viver a vida do pecado. Aqui tudo é autorizado. Tudo é permitido. Esta aqui é a vida de deboche. Então, muitas pessoas, eles gostam de facilitações. Por isso que eu disse, neste tempo, devemos pregar estas coisas. Não está a alegrar a Deus, mas está a alegrar a eles. Aleluia. Amém. C'est ça le monde, c'est ça l'église. Este aqui é o mundo, esta aqui é a igreja neste tempo. Que as pessoas se alegram das coisas faladas, que eles possam ver as coisas que alegram os seus corações, que é para as suas vantagens. Mas quando tu tocas no interdito, vai tornar-se um problema para ti. Aleluia. Amém. Então tudo que é impuro não verá Deus. Por isso é que tu deves preparar muito bem o seu coração. Amém. Então, estas 10 virgens, elas eram noivas. Elas foram preparadas para o casamento, mas 5 eram tolas. Eles não juntaram os critérios para serem esposas. Então o Espírito Santo, ele está lá para nos preparar para o encontro do esposo. Então é necessário que tu te submetas. Esta que é a importância da plenitude do Santo Espírito. Amém. Amém. Porque nós temos o batismo do Santo Espírito e também temos a plenitude do Santo Espírito. Então o batismo do Santo Espírito, ele vem uma única vez na vida do Filho de Deus. Mas a plenitude do Espírito Santo é uma experiência contínua. Então a cada dia tu deves fazer um esforço para ser preenchido pelo Santo Espírito. Há exercícios espirituais que faz com que o Filho de Deus seja cheio do Espírito Santo pelos atributos espirituais. Primeiramente, pelos cânticos. Pelos cânticos espirituais. Então, os cânticos espirituais inspirados pelo Santo Espírito. Amém. Então, quando tu cantas, tu ouves isto e tu podes ser preenchido pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo sempre, o Filho de Deus não pode cantar as músicas mundanas. Amém. O Filho de Deus na sua casa, as músicas mundanas não devem tocar. O Filho de Deus, ele não ouve as músicas mundanas. Aleluia. Amém. Porque por detrás de cada música há uma influência, um espírito, ou o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo. Então, através dos cânticos espirituais, você pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Através da meditação da palavra de Deus, você pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Através da palavra de Deus, do jeito que eu vos prego aqui, vocês podem ser preenchidos pelo Espírito Santo. Através da oração, você pode ser preenchido pelo Espírito Santo. É um exercício espiritual que faz com que o Filho de Deus possa ter a plenitude do Espírito Santo. Amém.
La plénitude du Saint-Esprit. Então, a plenitude do Espírito Santo nos introduz na esfera espiritual. Por isso que o Estevão, preenchido do Espírito Santo, ele ergueu seus olhos e ele via as coisas que outros não podiam ver. E quando ele ergueu os seus olhos, a Bíblia diz assim que ele viu os céus abertos, mas as pessoas que estavam ao lado, eles não viam isto. Então, quando tu és preenchido pelo Espírito Santo, tu verás coisas que as pessoas não conseguem ver. Amém. Então, o Estevão, preenchido do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Então, a segunda coisa, ele viu o trono. E terceiro, ele viu Jesus de pé na direita do Pai. Esta aqui é a segurança. Por que esta segurança? Porque o Estevão, ele era condenado por causa da boa nova. Enquanto ele pregava, pegaram pedras, eles apedrejaram. Dentro de Israel, é a pessoa que está por debaixo da maldição. Então ele blasfemou. Nós devemos lhe apedrejar, devemos lhe matar. Isto é na lei. Mas para Jesus mostrar-lhe que tu não estás condenado, olha para os céus. O céu está favorável para ti. Mesmo que o mundo está te condenando, mas o céu, ele não te condena. Amém. Então, bem amado, as pessoas podem te condenar, mas se o céu não te condena, tu deves ficar quieto. Amém. Então Estevão tomou a segurança. E segundo, ele morreu com esperança. Ele morreu em paz. Ele morreu com alegria. Enquanto que ele era apedrejado, enquanto que eles o condenavam, mas ele via outras coisas. E eu estou a te dizer, mesmo que o mundo está te condenando, mas se o Eterno está contigo, tu deves guardar o teu silêncio. Guarde o seu silêncio. A plenitude do Santo Espírito deu segurança ao Estevão. Mesmo que ele estava a ser lapidado, mas os céus estavam com ele. Amém. Ele via coisas que outras pessoas não podiam ver. Ele gritou, ele disse que eu vi os céus abertos, eu vi o trono e eu vi a Jesus de pé. A pessoa que eu testemunho, eu vi ele de pé na direita do Pai. Então isto quer dizer que ele está pronto para me receber. Amém. Os céus está perto, está pronto para me receber. Mesmo que vocês me condenam, mesmo que vocês me apedrejam, mas o céu, amém, está pronto de me receber. Isto é que é o amor de Deus. Deus não deixa os céus. Aprenda a andar com Deus. Mesmo que o mundo está a te condenar, persevera. Erga a sua cabeça. O céu está contigo. Não desencoraje. Esteja sempre com esperança. Ele disse que eu não te deixarei. Ele disse que não vou te abandonar. E eu não te deixarei. E eu amo esta promessa. Ele dizia a Josué: eu não te abandonarei e eu não te deixarei. Duas coisas. Amém. Olha, o homem pode dizer que não vai te abandonar. Sim, ele é homem. Mas o amor dos homens é diferente. O amor dos homens é passageiro. O amor dos homens é passageiro. Ele passa, ele acaba. Mas há um amor que não é passageiro. É o amor eterno. É o amor de Jesus. Quando ele diz que não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento extremo, que o homem vai dizer que eu não vou colocar, eu estarei ali. Ele não vai te deixar. Amém. O homem pode dizer que eu não vou te abandonar, mas quando as coisas chegam, ele vai te deixar. E ele vai te deixar sozinho.
e ele vai fugir. Mas o nosso Jesus, mesmo quando tudo vai mal, ele não vai te deixar. Ele vai sofrer contigo. Ele é o amigo que sofre com os seus amigos. Ele é o amigo que se alegra com os seus amigos. O mundo ama o interesse, mas ele não é interesseiro. Aplauda fortemente para Jesus. Ele é totalmente maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Mesmo quando tudo caminha mal na sua vida, tu erga somente os teus olhos. A força de Estevão, ele não viu as pedras, ele não viu o sofrimento, mas ele estava cheio do Santo Espírito. Ele olhou para os céus e a plenitude do Santo Espírito, ele leva o nosso olhar aos céus. Amém. Mesmo que as coisas não estão dando certo, os teus olhos devem olhar somente os céus. Por isso que os homens espirituais, as mulheres espirituais, as suas fé está baseado em Deus. Amém. Então, as pessoas que se confiam em Deus, eles não são decepcionados. Por isso a Bíblia diz que maldito seja o homem que se confia ao outro homem, mas bendito seja o homem que se confia ao Eterno. Aprenda a confiar em Deus. Então, a pessoa que confia nos homens, ele é um maldito. Os teus olhos devem olhar somente ao Eterno. Então Deus não deixa aquelas pessoas que se confiam nele. Então Estevão, ele ergueu os seus olhos para os céus e ele viu Jesus à direita. Ele não viu ele no trono, mas ele viu ele à direita. Jesus estava à direita do Pai. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado. E ele clama pelo nosso favor. Então a mensagem é única. Mesmo que se o mundo te condenar, por causa do meu testemunho, eu estou a te sustentar. Amém. E quando Estevão viu estas coisas, ele disse que eu rendo meu espírito às tuas mãos e eu entrego nas suas mãos. Bem amado, deixa isto nas mãos de Deus. Confia nele. Dê tudo a ele e tu não serás decepcionado. E tu não serás decepcionado. A plenitude do Santo Espírito é muito importante. Amém. Então, essas pessoas eram cheias do Espírito Santo. As pessoas que deixam que o Espírito Santo os guie, eles não serão confundidos. Eles não serão surpreendidos no dia da redenção. Ele virá como um ladrão. Ninguém conhece o dia. É muito perigoso. Alguém disse que eu virei, mas eu virei como um ladrão. Eu não avisarei. Mas estas palavras do apóstolo Paulo me fortificou bastante. Disse que vocês não serão surpreendidos, porque vocês não estão nas trevas. Vocês não serão surpreendidos, porque vocês não estão nas trevas. Efésios 5:8. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Caminhem como os filhos da luz. Quando tu és o filho da luz, tu deves caminhar como filho da luz. Tu não deves caminhar como filho das trevas. Você já não estás nas trevas. As trevas são as obras malignas. As trevas está representando as obras malignas. Então você não é filho das trevas, mas você se tornou luz. E eu me alegro muito neste verso. Apóstolo Paulo diz que vocês estão na luz, mas ele disse que vocês são a luz. Então em Cristo
Jesus é a luz. E quando nós estamos nele, e tu também se tornas luz. Então a sua natureza é a luz. A sua natureza é o fogo devorador. Então quando nós o aceitamos, ele nos comunica a sua natureza. E do mesmo jeito que ele é luz, nós também nos tornamos em luz. Esta é a missão da igreja. Missão apostolique de l'église. A missão apostólica da igreja é fazer com que as pessoas sejam como Jesus. Amém. Aleluia. Amém. C'est ça. É isto. Missão apostolique então, de l'église. A missão apostólica da igreja é que faz os homens como Deus. Disse, vão. Aleluia. Façam as pessoas em discípulos. Discípulo não é maior do que seu mestre. Mas o discípulo capaz, ele é igual a seu mestre. E o nosso mestre é a luz. Então tu também és luz. Anda como filho da luz. Amém. Então, as pessoas que estão a conservar a sua luz, as pessoas que estão a conservar a sua luz, eles não serão surpreendidos. Eles ouvirão o som da trompeta. Porque tu estás em luz. Porque tu és a luz. Então, quando tu não és luz, você não ouvirá o som da trompeta. Então, filho de Deus, você deve negar a vida da hipocrisia. Em Apocalipse ele diz: você não é sol, você não é frio, eu te vomitarei. Então, Deus vomita os hipócritas. Quando tu és hipócrita, Deus irá te vomitar. Os hipócritas, eles não têm lugar na cidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: os cães fora. Cão é um animal que as coisas que ele vomita é que ele volta a meter na sua boca. Isso é uma sujidade. Então, a sua vida antiga, aquilo que você se despojou, você sempre volta naquela vida. A vida do pagão é que está sempre a voltar. Você é filho de Deus, já foste batizado, aceitaste a Jesus como Senhor e Salvador, mas a sua vida antiga está sempre a voltar lá. Tu não verás Deus. Aleluia. Amém. Olha, a vida nesta terra é passageira. Mesmo que completares 120 anos, saiba que tu sempre irás. Agora, se tu não te preparaste, como é que você vai findar? Então a coisa que é muito perigosa, hoje em nossas igrejas, em vez das pessoas crescerem a divindade, eles estão a fazer crescer a maldade no coração. Se tu queres procurar a maldade, no mundo já não existe. A maldade está agora mais na igreja. É um dos sinais dos tempos do fim. O amor no coração das pessoas esfriará. Já não existirá o amor. As pessoas estão prontos para se fazerem mal dentro da igreja, com o nome de Jesus nas suas bocas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Amém? Isto é muito perigoso. Seja um cristão espiritual. Não seja tolo, mas seja sábio. E quando Jesus virá, e ele te fará bondade. Mesmo a sabedoria, nós beneficiamos no temor de Deus. Porque a Bíblia diz assim: o temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Estas virgens sábias são pessoas que andavam com o temor de Deus. Eles guardavam a sua fidelidade. Mesmo quando tudo vai mal, tu deves guardar a sua fidelidade.
E eu me pergunto se neste tempo da graça, as pessoas que não estão a conseguir guardar a sua fidelidade, as pessoas estão a ceder com facilidade. Imagina no tempo da turbulação. Jesus virá e tu não irás. Tu vais ficar. Será que tu vais conseguir guardar a sua fidelidade? Disseram que se tu não tiveres a marca da besta, tu não vais comprar, tu não venderás. Será que tu vais conseguir guardar a sua fidelidade? Se neste tempo em que nos encontramos, que não estão a te pedir nada porque é tempo da graça, tu não estás a conseguir guardar a tua fidelidade. Imagina naquele tempo. E que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos faça fortes. Então não podemos entristecer o Santo Espírito, que foi selado pelo dia da redenção. Por que nós não podemos lhe entristecer? Porque o Santo Espírito é pela nossa força. Nossa força depende da alegria do Eterno. A nossa força está a depender da alegria de Deus. Estamos no livro de Neemias. Neemias 8. No verso 10. Neemias 8, 10. No último parágrafo, ele dizia ao povo judeu: não se afligem, não tenham piedade de vós, porque a alegria do Eterno será a vossa força. Não se afligem, tenham alegria, porque a alegria do Eterno será a vossa força. Então quando Deus está alegre, a alegria de Deus é que é a nossa força. Neemias 8, 10. A alegria de Deus. Eu disse no último parágrafo. A alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo em domínios da batalha espiritual, a alegria de Deus é que é a vossa força. Mas mesmo quando as coisas não caminham, a alegria de Deus é que é a sua força. Amém. Então, a nossa verdadeira força interior não está dependendo das nossas próprias capacidades. A nossa força interior está dependendo da confiança que nós temos em Deus. Amém. Porque a alegria de Deus é que é a nossa força. A nossa força não está dependendo das nossas emoções. Não está dependendo das nossas capacidades. Mas está a depender da alegria que vem do coração de Deus. Então, quando o coração de Deus se alegra, aquela alegria é que vai fazer a sua força. Se a alegria de Deus é a sua força, estou te dizendo, eles te farão guerra, mas eles não te vencerão. Porque a alegria de Deus é que é a sua força. Eles vão empurrar mas você não vai cair, porque a alegria de Deus será a sua força. Eles vão procurar para que tu caias, mas tu não cairás, porque a alegria de Deus é que é a sua força. Eles não vão te vencer, porque a alegria de Deus é a sua força. Tu não vais te perder, porque a alegria de Deus é que será a sua luz. Na escuridão será a sua luz. Isso que Davi disse: même si je marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassient. Sustentam. E eu não temerei nada. A escolha do Eterno será a nossa força. A sua fidelidade vai atrair a alegria de Deus. Jesus se alegra com fidelidade. Deus se alegra com integridade. Deus se alegra com o seu temor. Quando tu temes o Senhor, o coração de
Deus, ele está alegre. Quando Deus está alegre, escuta a alegria de Deus. Ele não guarda somente para si. Ele vai testemunhar. Olha, a vida de Job se alegrou o coração de Deus. Ele disse que eu vou partilhar com quem? Um certo dia, ele reuniu os filhos de Deus. E o diabo também se apresentou. Disse, diabo, eu quero fazer sair a minha alegria que eu tenho no meu coração. E onde tu vens? Je viens de parcourir la terre. Eu vim o percurso da terra. A-t-il remarqué será que você remarcou? Mon serviteur Job? O meu servo Job. Será que tem alguém Il fait la joie de mon cœur. Ele fazia a alegria do Sa meu coração. force est ma joie. A sua força é a alegria. Sa prospérité c'est ma A sua joie. prosperidade era a minha Son alegria. élévation A sua c'est ma joie. exaltação era a minha Sa alegria. progression A sua progressão c'est ma joie. é a minha alegria. Alléluia. Quando Deus tem alegria em seu coração, Ele não vai guardar em seu coração. Ele irá mostrar às pessoas: estás a ver ele? É meu. Eles estão a fracassar porque eles não são meus. Mas Ele não vai fracassar. A minha mão estará lá para lhe sustentar. Vai lhe levar distante. Por quê? J'ai cherché un homme. Disse: j'ai trouvé David. Eu vi David. É o homem segundo o meu coração. O meu encontrei. É o ungido. O seu inimigo não vai lhe surpreender. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus bata no peito em seu nome. Deus não guarda a sua alegria. Sabes quando o pai tem um bom filho e ele vai começar a lhe apresentar: este é meu filho, ele é inteligente, estás a ver este filho? É isto. E o céu vai te testemunhar. Se você faz a alegria do coração de Deus, Deus vai te testemunhar. Mesmo nos bruxos da família, ele dirá: não toquem nele. Meu coração está seco. Os bruxos do meu não temam. Ele faz a alegria do meu coração. Se tu tocares, me tocaste também. Alegra o coração de Deus. Tu deves alegrar o coração de Deus. E Neemias, ele pregava ao povo de Deus. Depois dele ouvir o discurso da palavra, os seus corações tocados, eles se arrependeram dos seus pecados, bem amado. E a verdadeira palavra de Deus, ele toca o coração e ele transforma os corações. Amém. Ele não vai te levar num sentimento de remorso. Não vai te levar no sentimento de remorso, mas ele vai te levar o sentimento do arrependimento. O arrependimento sincero é abandonar o mal para sempre. E eu já não vou voltar a cometer isto. Mas o remorso é um sentimento regrado. Quando aquele sentimento passa e você esquece, e você volta a praticar, e amanhã volta e Deus tenha misericórdia, perdoa-me. Essas são coisas de pessoas primárias. Você já cresceu em Deus. Caíste, voltaste. Caíste e voltaste. Deus me perdoa. Aquilo é um remorso. Mas o arrependimento sincero é abandonar os maus caminhos e ir para o bom caminho. E eles ficaram entristecidos. Todos eles ficaram entristecidos. Eles reconheceram os seus maus. E eles começaram a chorar. Ele disse que não chorem, não teimam. Este ato que vocês colocaram, a alegria do Eterno será a vossa força. Vocês vão ter êxito, porque a alegria do Eterno será a vossa força. Avancem, não regridam, porque a alegria do Eterno será a vossa força. Amém. Não entristeçam o Espírito Santo. Porque quando vocês entristecem o Espírito Santo, vocês não serão fortes. Então todos aqueles que entristecem o Santo Espírito, eles serão fracos diante dos seus inimigos. Porque a pessoa que faz a nossa força é o Espírito Santo.
Salmos 60, 14. Com Deus, vocês farão proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Então Deus acompanha aqueles que fazem a alegria do seu coração. Por isto, quando você entristece o Santo Espírito, você não vai beneficiar as vantagens do paraíso. Do Paracleto. Não vais beneficiar. Não vais beneficiar as vantagens do Consolador. Não vais beneficiar disto. Porque a pessoa que está entristecida, ele não trabalha bem. A pessoa que está entristecida, ele vai fazer como? Ele vai operar como? Com tristeza. O que pode avançar com tristeza? Tu deves aprender a alegrar o coração de Deus. E nós dissemos que o primeiro pecado que entristece o Santo Espírito é o pecado da língua, a sua língua. Prepare a sua língua. As tuas palavras devem ser boas. As boas palavras devem sair da sua boca. As palavras que não ferem os outros. O Filho de Deus, mesmo na sua fala, estão acompanhados com os frutos do Espírito. Os filhos de Deus não rebaixam os outros, não humilham. O Filho de Deus não minimiza. O Filho de Deus considera. Mesmo quando alguém não tem nada, ele vai lhe dar a devida consideração. Tu não conheces o amanhã. Estás a ver a vida? A vida é mística. A pessoa que conhece é Deus. A vida é um mistério. Quem conhece é Deus. Há uma pessoa que pode dormir pobre hoje e amanhã ele acorda rico. Somente Deus é quem sabe essas coisas. As pessoas quando começam a te rebaixar, até chinelas têm valor. Mas de tarde começa a falar em línguas. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: tu podes falar a língua dos anjos, podes falar a língua dos homens, mas se em ti não há amor, você é como um tambor vazio, só faz barulho em vão. Amém? Barulho em vão. Então, o que tu deves aprender é que a vida cristã, e eu vou continuar a insistir neste ponto, a vida cristã não está limitada somente em vida de oração, na vida de sacrifício. Sim, é muito bom. Tu deves orar, tu deves se sacrificar, mas o mais importante, dentro de ti deve estar bom. Dentro de ti deve estar bom. Amém. E o segundo pecado, que entristece o Santo Espírito, é o pecado da imoralidade sexual. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 13. 1 de Coríntios, e o ventre pelos alimentos, e Deus destruirá uns e outros. Mas o teu corpo não é para a impudicidade. O corpo é para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Amém. Amém? Que os alimentos são para o ventre. O ventre é para os alimentos. Mas não é para a imoralidade. Estás a ver o teu corpo? Não é para a imoralidade. E uma das coisas que entristece o Santo Espírito é a imoralidade sexual. Amém? O adultério é uma imoralidade espiritual. Quem é um adúltero? Tu tens marido e tu sais com outro homem. Sais com outro homem. Tu tens mulher que tu casaste lá em casa legalmente e tu sais com uma outra mulher. Isto é que é ser um adúltero ou uma adúltera. Isto é imoralidade. Amém? Tu és casado. Tu és uma mulher casada. Tu és um homem casado e tu tens outras relações fora. Tu és uma mulher casada, mas tu tens os teus
Amantes, isso é uma imoralidade. São coisas que entristecem o Santo Espírito. Tu deves tomar muita atenção. A imoralidade sexual faz com que muitas pessoas não vejam a Deus. Por que é uma imoralidade sexual? Porque isto entristece o Santo Espírito. Porque é um pecado que está ligado ao corpo. Sempre no 1 de Coríntios 6, 18, devem fugir da impudicidade. E o pecado está fora do corpo. Mas aquele que se livra da impudicidade, ele peca sobre o seu próprio corpo. E o nosso corpo é o do Santo Espírito, onde Deus habita. Então, este pecado da imoralidade sexual é o pecado que está ligado ao seu corpo. Como está ligado ao seu corpo, você está a entristecer o Santo Espírito quando tu cometes isso. Porque há pecados que o homem pode fazer, estão fora do seu corpo, mas da imoralidade sexual, tu estás a pecar contra o teu próprio corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando você comete isto, estás a sujar o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Ainda não casaste, não pratica isso. Case. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando tu não estás a conseguir se conter, casa. Para não pecar. Para não pecar. Casa. Amém. Casa. Faça isto legalmente. Não é muito bom, nós somos cristãos. Nós temos nossas culturas. Se não casaste, casa. Mesmo você que está em fornicação, casa, filha alheia. Tu estás na igreja. Se Jesus vir, você vai ficar. Você vai ficar. Não estás a fazer isso legalmente. Estou a te dizer a verdade, tu vais ficar. Mesmo que eu dizer que seja abençoada, tu estás a dar oferta. Não é a oferta que vai te levar nos céus, amém? Mas a oferta que tu dás são as tuas obras que vão te acompanhar no céu, glória. Irão te acompanhar, mas não é isso que vai te levar para os céus. Porque não se... Porque eu dou. Ninguém vai me pregar isto. Muito bem, isto não vai te levar nos céus. E vai te condenar. Amém. Há pessoas, ele pega o seu dinheiro e coloca em frente. Eu tenho o meu dinheiro. Mesmo na igreja ele faz essas besteiras. E ele tem medo. Ele está fazendo desordens na igreja. Mas deixa-me te dizer, tema a Deus, senão tu vais para o inferno. Você vai ao inferno. Tu estás com a filha alheia em casa. Tu deves fazer o esforço. Se você vai andar com chinelas havaianas, mas case ela. Amém? Eu não disse que tu vais sair. Não, eu não preguei isto. O pai está a orar para Deus te abençoar e que me cases. Então, se Jesus vir, tu não vais ouvir o som da trompeta e tu vais ficar. Olha, nós os cristãos temos a nossa cultura. Temos a nossa cultura. Nós não somos pagãos. Também não se casa porque tu és milionário. Há pessoas que têm milhões, mas não casam. Amém. Você que alguém que tem muito dinheiro, mas a mulher que ele tem em casa não consegue lhe honrar. Isto é muito perigoso. Então, meus filhos, vocês vivem na fornicação, comecem a orar. Deus dê dinheiro ao meu esposo. Ele já tem dinheiro, mas por que ele não consegue me casar? Coloca fogo em seu coração. Lhe dê aquela vontade para me honrar. E Deus, Ele sustenta este processo. Mesmo que tu não tens nada, se você decidir honrar a palavra de Deus, os céus irão te sustentar. Você vai se surpreender como é que você vai casar.
Por isso que Jesus diz assim: primeiro devemos procurar o reinado dos céus. Se tem leis familiares, porque há famílias desde que ninguém casou. Quando tu dás um saco de sal, tu levas a mulher somente o sal. Mas não deu nem sequer este sal. É um espírito. Então deve cair em nome de Jesus. Amém? Tu estás a brincar? Então, há coisas que vai te levar diretamente para o inferno, meu filho. Então, nós não estamos aqui para irmos no inferno, não. Nós estamos aqui porque nós queremos ver Deus um dia. Nós queremos ver a Deus. Que Deus venha nos buscar para que possamos subir. Rapidamente, você vai ficar. Olha, alguém que está dizendo que vai vir como um ladrão. Mas a Bíblia nos prega que devemos ser sóbrios, devemos vigiar. Tu não sabes, mesmo no domínio da batalha, disseram que seja sóbrio e vigiante. Seja sóbrio e vigia. Não deve haver distrações. E tudo que te distrai, tu deves tirar da sua vida. Olha, diga-me ainda, tu vais sair deste mundo sem Jesus, onde é que você vai? Aonde é que você vai? Como é que vai findar a sua vida? Tu deve ser fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu esposo. Mesmo quando tudo não caminha bem. Hoje a infidelidade entrou até na igreja. É muito perigoso. Tu tens a sua mulher em casa, mas tens as suas concubinas. Nós temos a nossa cultura. A mulher casada não tem amigos, amém? Oh, na cobima na camarada nanga. Deixaste o teu esposo em casa. Ou na cobima na camarada nanga. Não existe isto. Isso não existe. Não faça isso. Não faça isto. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós temos a nossa cultura. Nós temos nossos comportamentos. O cristianismo tem os seus valores. E são valores nobres. Nós não somos pagãos. Nós não podemos guiar a nossa vida como pagãos. Está errado. Não podemos viver como pagãos. Não podemos fazer como os pagãos. Por isto, eu disse um dia, Daniel negou de comer as coisas que estavam sobre a mesa. Olha carnes. Olha, ele disse que não vamos comer aqui. Estas comidas não. Isto mesmo não é para nós. Afinal, aquelas comidas para irem até a mesa, e eles começaram a apresentar aquilo aos seus deuses. Eles consagravam aquilo aos seus deuses. Depois é que eles levavam até a mesa. Olha as comidas. Foi consagrado e levado à mesa. Eu vou comer isto. Mesmo que é boa comida, mesmo que são carnes, eu não comerei. Nós temos nossos valores. Amém? Nós temos os nossos valores únicos. Coloca somente jimboa com água. Jimboa e água. Jimboa e água é que é o nosso alimento. Jimboa e água. Isto é que é os alimentos das ovelhas. Somente a jimboa que é sinônimo da palavra e água, espírito. Então, compare-nos depois de 10 dias. Quem é que estará em boa saúde? Amém? Quem estarão em boa saúde? Eles estão a comer carnes, estão a beber vinhos. Eles estão a comer somente jimboa e água, jimboa e água. Mas depois de 10 dias, eu nunca olhou para eles. Olha azeite, olha a saúde. Ultrapassando as suas que comeram na mesa do rei. Deixa-me te dizer, meu amado, tudo é permitido, mas não tudo não é lícito para ti, para a sua saúde espiritual.
espiritual. Há comidas que não podem ser consumadas. Você é filho de Deus. Não podes comer tudo. Você é filho de Deus. Não é tudo para você consumir. Não é toda a vida que tu deves viver. Você deve se revoltar como filho de Deus. Amém. Então, o filho de Deus não vive. A fornicação é uma vida fácil, de graça. É uma vida de graça. Sabes? Israel chegou no território dos descendentes de Esaú. Ele disse assim: quando eles chegaram naquele território, Deus disse: está vendo nesta terra? Nesta terra, vocês não devem combater contra eles. Tudo que vocês vão comer nesta terra, não comam de graça, comprem. A água comprem, porque eu, Deus, vos abençoei. Quando Deus te abençoa, deve sair na vida de graça. A filha alheia deve deixar ela sair desta vida de graça. Há coisas que quando Deus te dá, é para você sair naquela vida de graça. Recebes tudo sem pagar. Deve sair naquela vida de graça. Disse: não tentem, comprem. Sabe por que vocês devem comprar? Porque tudo que vocês vão comer, comprem. A água, comprem. Porque eu, Deus, já vos abençoei. E quando Deus te abençoa, amém, tu deves sair naquela vida de levar tudo de graça. Principalmente nós homens. Eu também sou homem. Amém. Homens aceitam sofrer com as mulheres, mas quando vem riqueza, não vai comer com esta mulher. Balinha acabou. Principalmente homens. A mulher vai sofrer contigo, mas vai chegar no tempo de dinheiro, ela não. A filha alheia vai sofrer. Está a suportar-te naquele sofrimento. Mas quando você recebe alguma coisa, oh não, você não, já não és do meu nível. Olha, você vai se encontrar com meu Deus, amém? Olha, mesmo Jesus, ele reconheceu a fidelidade a cama de 38 anos. Alguém se mijava ali, fazia as vezes, tudo ali. Mas quando ele foi curado, disse: está vendo esta cama? Não deixa. Quando tu estavas sozinho, esta cama estava contigo. Levanta-te, pega a sua cama e caminha. Glória a Deus. Olha, esta mulher que está contigo no tempo de sofrimento é como aquela cama. Quando Jesus olha no seu rosto, você também pega a sua cama. Isto é que é a fidelidade. Deus é fiel. Eu vou parar aqui. Que o Eterno vos abençoe. Que o Eterno vos abençoe. Que o Eterno vos abençoe. Que o nome de Deus seja glorificado. Que o nome de Jesus 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 seja glorificado. Aplauda fortemente para Jesus.